Escuta a ciência. Oi, gente! Feliz Ano Novo, feliz 2026 e para ser mais feliz, a gente já começa logo um episódio do Escuta a Ciência. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em Imunologia e doutora em Biociências e Fisiopatologia. E hoje estamos eu e o Cláudio, né, Cláudio? Oi, Letícia, oi, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Bom começar o ano já com um novo episódio do Escuta a Ciência e espero que esse ano a gente tenha vários episódios, porque assunto não falta, né, Letícia? Pois é, assunto não falta, a gente gosta de falar e a gente gosta de compartilhar o conhecimento científico com todo mundo, né, Cláudio? Isso mesmo. E para começar, a gente vai começar o ano com os nossos propósitos, né, nossas metas de 2026, digamos assim. Mas na verdade são as metas da ciência, o que a gente espera da ciência em 2026. São desejos nossos, mas também são pautas aí importantes da gente discutir esse ano, né, Cláudio? Quais são os problemas que a gente teve em 2025 ainda e que ainda não foram resolvidos e que talvez se a gente der mais atenção a eles, a gente pode ter um 2026 melhor para a ciência e melhor para todo mundo, né? Ah, sim, a gente sabe que a ciência chegou na nossa vida, vamos dizer assim, para melhorar a nossa vida, para trazer soluções para a sociedade. E por causa disso a gente precisa, logicamente, fortalecer a ciência para que isso aconteça. E por falar em fortalecer a ciência, Cláudio, eu já começo com algo bem polêmico. Aqui no Brasil nós tivemos um corte muito grande para as universidades e as universidades elas produzem ciência. Esse corte de 500 milhões aí para as universidades federais vai comprometer sim a produção de conhecimento científico. Não é o que a gente esperava para 2026, a gente esperava começar 2026 com mais investimento. Mas ano eleitoral, o Congresso foi lá e vamos tomar 500 milhões e vamos jogar para emendas parlamentares sem saber a procedência, né? Aquelas emendas parlamentares duvidosas. E para quê? Para se reelegerem, né? Infelizmente, o Brasil ainda funciona muito com isso, né? 2025 foi um ano que teve muita discussão, né, sobre esses cortes de verba, atraso de fomento, até redução de ajuda internacional. E isso vai enfraquecendo a universidade, vai enfraquecendo as pesquisas, até mesmo os programas de controle de doença que a gente tem no Ministério da Saúde. E, obviamente, como você falou, isso leva a um impacto direto na capacidade científica e nos serviços e nos ensaios clínicos que a gente tem aí. Vamos ver se em 2026 aparece uma realidade diferente, né? Se a gente começa a ter uma previsibilidade orçamentária melhor, e que se cria alguns mecanismos que a gente consiga proteger pesquisa e os programas, principalmente de vacinação, né? Que a gente falou tanto de vacina em 2025, como é que será que em 26 vai ser? Espero que seja melhor, apesar de ser um ano eleitoral, a gente sabe que é mais complicado. Então a gente está passando por uma crise política muito séria. Vamos ver 26 se a gente espera. Acho que é o primeiro desejo é que 26 seja melhor do que foi ano passado. Pois é, a gente tem aí, sim, alguns avanços aos poucos na ciência que foram vistos em 2025. Aqui a ciência brasileira mostrando muita coisa legal, né? Criando, por exemplo, naquela crise do metanol que a gente teve em 2025, né? De bebidas falsificadas contendo metanol, tivemos universidades brasileiras criando dispositivos para detectar metanol na bebida. A gente teve também aí vacinas novas, né, no mercado, como a de dengue. A gente tem aí uma série de pesquisas que estão acontecendo e a gente precisa fortalecer mais isso, porque é dentro das universidades que se produz esse conhecimento científico, que essas pesquisas são desenvolvidas, né? As universidades hoje, elas são no Brasil os principais institutos de pesquisa, a gente tem poucos institutos de pesquisa. A maioria da produção científica brasileira é de instituição pública e não de instituição particular, né, instituição privada.
Então a gente precisa fortalecer com essas verbas públicas a nossa pesquisa. Inclusive tem o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse fundo, ele é criado para fortalecer. Existem projetos que tentam criar um orçamento de ciência que seja fixo, que não possa variar de acordo com governos, né? Que seja como o orçamento de saúde, de educação, mas é um desafio no Brasil, é bem complicado. Tem muitos grupos aí lutando por isso, como a Associação Nacional de Pós-Graduandos fala disso, a SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também fala disso. A gente precisa de, vamos dizer assim, de orçamento fixo. A gente não pode ter essa variação de acordo com a boa vontade, né, de quem está ali no poder. É bem complicado isso. E aí, por falar aí no orçamento, uma coisa interessante, Cláudio, que eu não sei se você viu, que é legal até da gente falar aqui, puxando esse assunto que eu tô falando de orçamento, é que aquelas bolsas que foram criadas pelo CNPq para a fixação de doutores, para trazer os cérebros, né, que fugiram do Brasil, como se quem ficou aqui não tem cérebro, né, os doutores daqui não tem cérebro, a fuga dos cérebros. Para trazer de volta doutores que foram para fora do Brasil, aquele programa eram bolsas de R$13 mil, né, que foram destinadas para isso. Agora, há um outro programa, que é pela CAPES, para fixação de doutores, que não precisa necessariamente estar fora do Brasil. É realmente para fixar os doutores aqui, para manter os doutores aqui. Então, tem 1.000 bolsas de R$13 mil para doutores ficarem aqui no Brasil. É um pouco contraditório com o que acontece na questão dos valores de bolsas, né? Porque as bolsas têm valores muito defasados. A CAPES, o CNPq, paga para um doutor fazer pós-doc, né? Que seria um trabalho que o doutor presta, paga 5.200. É isso que se paga. Mas, para evitar que você saia do Brasil, eles estão dando R$13 mil de bolsa, de salário, que seria o justo. Mas por que não alterar a bolsa de pós-doc, então, para um valor de 13 mil, né? Mas sem orçamento a gente não consegue isso. Então as bolsas estão defasadas e é uma luta para 2026 que as bolsas sejam reajustadas. É um absurdo uma pessoa que tem doutorado ganhar apenas 5.200 para fazer o seu trabalho, sendo que tem trabalhos aí que só exigem graduação e estão ganhando mais do que isso, né? Então é bem, eu acho que é um desejo que eu acho que a gente tem que colocar aí na nossa caixinha de metas para 2026, é que o Brasil passe a valorizar mais seus pesquisadores, porque a gente está desvalorizando cada vez mais essa profissão aqui no Brasil, e aí é assim que se sai do Brasil, né? Os cérebros. E isso que você falou, é importante que a gente tenha um orçamento separado para isso, porque enquanto a gente não tiver isso, vai estar sempre dependendo de um momento melhora, depois piora, e a gente precisa envolver ciência como uma necessidade básica, fundamental. Como você tem orçamento para segurança, para educação, para saúde, para a ciência não pode ser diferente, né? Exatamente. E falando então dos nossos desejos, nossas metas e para a ciência em 2026, vamos falar então de assuntos muito importantes, que são importantes não só para o meio acadêmico, mas são importantes para a sociedade. Não que, né, valorizar pesquisadores não seja importante para a sociedade. É valorizando os pesquisadores que a ciência continua existindo, né? Sem mão de obra não há conhecimento científico sendo produzido. Então a gente precisa valorizar. Essa luta deveria ser de todo mundo, mas para essa luta ser de todo mundo tem que conhecer a importância da ciência. E é nessas coisas que a gente vai falar que eu acho que as pessoas vão aos poucos conhecendo a importância da ciência. Uma pauta importante, né, Cláudio, que eu acho que já vem sendo debatida há algum tempo, é a questão da resistência aos antibióticos, né? As bactérias vão criando resistência e aí a gente vai perdendo a capacidade dos antibióticos de matarem essas bactérias, de controlarem essas bactérias. A gente vai criando superbactérias, né? E vamos perdendo o uso dos antibióticos existentes, tendo que descobrir novos antibióticos para matar essas bactérias. Essa é uma pauta que a OMS já fala há algum tempo
e é uma luta importante para 2026, né? Ano passado, realmente, esse tema voltou com força total, né? Sobre essas infecções que aparentemente comuns, mas estão ficando mais difíceis de tratar, porque, como você falou, as bactérias estão ficando resistentes a esses múltiplos antibióticos, né? Essa discussão virou global, né? Vários países estão discutindo isso. O uso racional de antibiótico, a necessidade da gente desenvolver novos fármacos para frear essa tendência. Então isso foi um assunto que eu pelo menos ouvi com muita frequência no ano passado. Vamos ver se esse ano muda, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue tentar minimizar. Eu já nem tento mais resolver o problema, mas eu acho que se minimiza já é um passo de cada vez, né? Cada ano a gente fazendo um pouquinho. Em médio prazo, acho que a gente consegue resolver não só esse problema, como os outros também, né? Pois é, assim, é um problema muito sério, se agravou na pandemia, porque muita gente começou a usar antibiótico para conter, para tratar a Covid-19, né? Infelizmente, tem muitos médicos e outros profissionais da saúde que são, às vezes, mal formados, né? E também não gostam muito de estudar e acabam, principalmente, né? Não gostam de estudar. E acabam receitando, prescrevendo antibiótico para tratar uma doença viral sem necessidade. Alguns casos de doenças virais até pode ter uso de antibiótico. Por exemplo, quando você começa com uma doença viral e você cria uma infecção secundária à infecção viral, uma infecção por bactéria, as bactérias às vezes da própria microbiota, né, que acabam ali se revoltando um pouco quando você está passando por uma infecção viral. E aí acaba tendo que usar antibiótico. Mas não é todo mundo, isso são alguns casos. E por isso que nunca a gente tem que tratar a infecção viral com antibiótico. Mas tem médico que receita o tal do kit Covid, Cláudio. Nossa, nem fale. Tinha azitromicina, que é um antibiótico, né? Cloroquina, ivermectina, zinco. Agora, tem um surto pelo zinco, que agora, assim, zinco é tudo. Zinco melhora a imunidade, zinco e vitamina D, né? É um surto coletivo aí de profissionais da saúde que não gostam de estudar, que receitando zinco e vitamina D para todo mundo, como se você tivesse que usar vitamina e minerais assim, o tempo inteiro. Olha, então tratar essa questão da resistência antimicrobiana é uma questão assim, muito difícil se a gente não passar também por melhorar a formação dos profissionais que estão na linha de frente, né, que estão cuidando dos pacientes. Porque aqui no Brasil, pelo menos, o acesso aos antibióticos é limitado. A gente tem um acesso somente com uma prescrição, né? Tem que ter retenção de receita. Isso foi ótimo, uma medida importante. Não sei como que é em outros países, né? Só que assim, enquanto tiver médico receitando, as pessoas vão estar usando antibiótico de maneira aí descontrolada, né? De qualquer jeito. Então essa é uma preocupação grande. Aproveitando que você está falando nisso, quero dar uma experiência que eu vivi há 2 meses, 3 meses atrás. Né? Nas férias do ano passado eu tive em Portugal. E em Portugal eu fiquei meio que gripado. Nada que fosse complicado, mas só queria... E eu tinha esquecido de levar ainda, nem que fosse um Tilenol na mochila, na mala, eu esqueci de levar. Aí eu fui numa farmácia. E aí, queria só um antigripal, não era nem antibiótico que eu queria um antigripal. E aí, procurei lá na farmácia o balconista, e aí ele falou, não, eu não posso te atender, você tem que passar pelo farmacêutico antes. Olha. Aí me encaminhou para um farmacêutico, e aí, tipo assim, fez umas perguntas meio básicas, você é alérgico a alguma coisa, o que é que você tem, tudo. E aí ele me receitou um Tilenol deles, né, um antitérmico, basicamente isso. Mas isso, tipo assim, aqui eu entro na farmácia aqui no Brasil, tem o Tilenol na gôndola, eu vou lá e pego e pago. Não tem. Pelo menos eu vou pegar a realidade que eu tive, que foi Lisboa. Lisboa, nas farmácias, no balcão lá, quando você pode pegar, só tem a parte de perfumaria. Não tem medicamento nenhum, por mais simples que seja. Você tem que ter eu não vou chamar de consulta, porque não é, mas você tem que conversar com o farmacêutico e ele vai poder te indicar. E sem falar com ele, você não leva nada.
Nossa, que maravilha. É o Eu sonho fiquei que- impressionado com isso. Porque eu achei Não, e que eu ia aqui- entrar, pegar e sair. E demorou Pois pelo é. menos uns 15 minutos eu lá dentro. Não, e aqui no Brasil, essa é uma luta, né? Porque assim, o tempo inteiro aparecem projetos de lei para tentar tirar o farmacêutico da farmácia, para tentar colocar medicamento para ser vendido em supermercado. Então, o tempo inteiro vem algum deputado com esses projetos de lei que são para favorecer grandes redes de farmácia, a gente sabe, né? Sempre, porque aqui o nosso congresso ele trabalha para grandes empresários, para grandes fazendeiros, é para isso que o nosso congresso trabalha. Inclusive saiu uma estimativa aí de que eu acho que 80% dos deputados são empresários ou fazendeiros. Olha só que coisa, que representatividade, né? Mas a gente votou nessas pessoas, né? Infelizmente, Eu né? sempre costumo dizer que nenhum deles pegou uma arma e falou, eu vou ficar aqui e ninguém me tira. Todos eles foram eleitos pelo povo. E aí a minha pergunta é, a gente tem que analisar mais os deputados, os senadores ou mais o povo, né? Pois é, né? O povo tá votando errado, não se importa com o que o seu deputado faz depois que vota. Infelizmente é isso, né? E a gente sofre. E a saúde sofre também. Essa questão da farmácia é uma luta que, ó, há muitos anos, eu vou te falar que eu dei aula, acho que em 2015, no Paraná, e teve um projeto de lei que quase passou para fazer com que medicamentos fossem vendidos em supermercados. Caramba. E aí, a gente até fez vários estudantes de farmácia, farmacêuticos no Brasil inteiro fizeram protestos. Eu lembro que eu levei meus alunos para o protesto e eles gritavam: farmácia não é comércio, é estabelecimento de saúde. E aí, sempre aquela luta, né? É uma luta constante fazer enxergar a saúde como saúde, né? E não como comércio. Mas infelizmente a saúde também é comércio, né? Enfim. Eu tô desviando um pouco o foco, gente, mas é para contar nossas experiências aqui. Eu acho que isso é importante também. O que eu gosto do podcast é exatamente isso, a gente poder conversar, tem um roteiro, mas o gente não tá preso no roteiro. Isso é muito legal e eu acho que o pessoal que tá ouvindo gosta muito disso. Isso aí, a gente tá conversando aqui. Eu acho assim, a gente sempre tem que trocar nossas experiências, porque mesmo que a gente não seja, às vezes, o melhor modelo de experiência, a gente tem experiências legais aí para passar e para compartilhar com vocês. Outro ponto importante, né, Cláudio, que foi um problema em 2025, é a questão da tuberculose. Problema muito sério, especialmente em unidades prisionais aqui no Brasil, que diz que aqui no Brasil, vamos dizer assim, há uma epidemia de tuberculose em presídios, né? Então isso é muito grave, a gente precisa tratar melhor desse problema, uma doença com há tantos anos aí, tanto tempo para a gente ter conhecimento, e a gente já tem grande conhecimento, tem como tratar, e as pessoas ainda sofrem por essa doença. Né? E fora os cortes, né? Ano passado também a gente ouviu falar muito sobre isso, sobre os cortes de verba para tuberculose, a instabilidade no financiamento dos tratamentos, interrompendo o serviço, atrasando o diagnóstico, aumentando transmissão, não só no Brasil, em vários países. Isso é também uma preocupação da OMS, né? Porque trata a tuberculose como ela não existisse mais, né? Como se ela não existisse mais. Mas, assim, há um problema muito grave de tuberculose entre pessoas mais vulneráveis. Nos presídios, a população em situação de rua sofre muito com tuberculose. Então, é necessário, sim, a gente ter mais orçamento para isso, a gente pensar nesse problema como um problema que pode ser solucionado, né? Não como um problema que deixou de existir porque continua existindo. Com certeza. E outra coisa também, Cláudio, é a questão do sarampo. Já que a gente tá falando de problemas, de doenças infecciosas, vamos puxar o gancho do sarampo, né? Sim. Meu Deus do céu, gente. A gente tem vacina disponível, as pessoas não estão se vacinando e a gente tá tendo surtos de sarampo em vários lugares do mundo. Sim. Né? Não é só nos Estados Unidos, né? O país que o presidente resolveu declarar uma guerra contra a ciência e contra a saúde, né? O único país que o ministro da Saúde, ele joga contra a saúde, né? Ele é anti-vacina, é surreal, né?
Mas a gente tem aí casos de sarampo por todo mundo aparecendo, apesar da vacina, né? Isso é um problema muito grave, porque nas pessoas mais vulneráveis o sarampo pode ser uma doença grave. Imagina, eu tenho um bebê que não foi vacinado ainda porque não chegou a data ainda, não chegou o tempo, ele vai se vacinar só com 1 ano de idade. Sim. Né? E aí eu fico super preocupada, né? A gente sai de casa, a gente não quer criar uma criança numa bolha, é óbvio. A gente entende a importância da socialização. Mas aí, por exemplo, eu estou agora passando férias num estado, o Mato Grosso do Sul, que faz divisa com países que estão tendo casos de sarampo. E aí, a Bolívia, por exemplo. E aí eu fico preocupada. Como não vou ficar preocupada? Claro. Né? A gente fica com medo. E aí toma todo cuidado, é claro. Mas, enfim, a gente mesmo tentando adiantar a dose dele, não conseguimos. Né? Não, até no posto estava em falta vacina. Tem posto que não está fazendo a dose 0, que é uma dose que se faz aos 6 meses para adiantar por causa desses surtos. E aí a gente vai vivendo com medo, né? Sim. Com medo por causa das pessoas que não sabem viver em sociedade, porque vacina é uma medida importante para você viver em sociedade, né? É um pacto, gente. A gente tem que fazer regras, normas para viver em sociedade. Não é assim, eu faço o que eu quero comigo mesmo, né? E foda-se as outras pessoas, né? Não é assim. São 2 problemas, né? Aquilo que você estava falando da falha da cobertura vacinal e também a desinformação, né? Porque as pessoas não dão mais valor, não só a vacinação de sarampo, mas vacinação de uma forma geral. Eu fico pensando em que momento da nossa vida isso mudou. Porque eu lembro quando eu era criança, todo mundo, todas as mães vacinavam os filhos e não tinha uma pessoa que questionasse qualquer tipo de vacina. Era meio que padrão, né? Você tem um filho, né? Você chegou na idade correta, da vacina correta, você vai lá e vacina. Em que momento, realmente, eu desconheço em que momento a gente quebrou essa coisa que era meio óbvia. Eu fico imaginando hoje as pessoas que são mais velhas, né, os nossos avós, até os nossos pais, né, ficam pensando assim, nossa, como tá mudado, né? Porque quando eu tinha meu filho pequeno, vacinação era óbvia, né? Era que nem botar a criança na escola. Tipo assim, a criança chegou na fase, vai pra escola. Eu sei que não tem nada a ver com saúde, mas aqui é o mesmo paralelo que eu faço. Tá certo. Não, você tá certo. O problema é que hoje até os nossos avós, nossos pais estão caindo em fake news também, né? Sim. Então, existe esse problema também. Mas assim, Cláudio, a sua linha de pensamento tá totalmente correta, no sentido de que a gente tá mudando. Eu acho que isso tem um grande papel das redes sociais, né? A gente teve aí, hoje em dia, quase todo mundo tem rede social, quase todo mundo tá online aí, mais do que offline. Mais do que devia. Muito mais, né? Então tem gente aí que passa 6 horas do dia em rede social. Eu coloquei limitador no meu celular, porque se deixar a gente fica. Claro. Né? Se deixar a gente fica, essa é a realidade, a gente tem que assumir que a gente é ser humano vulnerável a esse tipo de rede social. E essas redes sociais realmente circulam muita desinformação nas redes. E o que os estudos falam sobre essa recusa vacinal, o que eu já andei lendo, é que assim, a gente tem... quando a gente tem esse pacto social da vacinação, deu a idade, vamos lá e vacina, todo mundo está vacinando, as pessoas, às vezes até que tem um pouco de medo da vacina, porque é natural a gente ter um pouco de medo. A pessoa tem a questão da hesitação vacinal, ela é hesitante, ela dá a vacina porque todo mundo tá dando. Como é uma convenção social, todo mundo tá dando, eu dou, mas eu tenho medo da vacina. Então tô dando. Com as redes sociais, a desinformação foi circulando tanto, que as pessoas passaram a acreditar tanto na desinformação, que passaram a não dar vacina. A partir do momento que uma pessoa não dá, outra pessoa aqui também não dá, outra pessoa não dá, aquela pessoa que também é hesitante, mas estava dando vacina, vai falar, fulano não deu a vacina no filho, então eu também não vou dar. E aí vai se criando um grupo de pessoas que decidem não dar vacina, porque descobrem outras pessoas que não estão dando. Elas se sentem livres para não dar vacina. Parece que a convenção social é muito forte, né? Se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. A partir do momento que tem uma pessoa que não faz, que eu conheço,
eu também não vou fazer. Aí isso vai criando um grupo de pessoas aí que não se vacinam, ampliando numa população, isso é muito, muito grave, né? A gente tem uma queda de cobertura vacinal aqui no Brasil muito expressiva aí, desde 2018, 2019 já vem caindo, se intensificou na pandemia. Até durante a pandemia a gente pode tolerar. Por que eu digo isso? Porque durante a pandemia muitas pessoas não estavam saindo de casa para vacinar os filhos por medo de sair de casa. Claro. Então teve gente que eu conversei já, que eu conheço, que fala, eu acabei atrasando a vacina por causa da pandemia, mas não sou antivacina, não tenho medo de dar vacina. Então, é tolerável e a gente não pode assumir que foi a desinformação da pandemia que causou essa hesitação e essa recusa vacinal durante a pandemia. Não dá para afirmar com toda certeza aí. Só que agora tá ainda com queda em cobertura vacinal e na questão do sarampo tá sendo bem evidente pelo surto, né, que tá tendo, surtos que estão tendo aí em vários países. Uma doença altamente transmissível que pode ser muito grave para pessoas vulneráveis. Então, a gente precisa resolver esse problema. A gente espera que em 2026 o sarampo, a gente aumente essa cobertura vacinal, né, que a gente consiga combater a desinformação também. Infelizmente, a gente ainda tem que falar de combater a desinformação e não de educar as pessoas para a ciência, né? É verdade, a gente tem que dar um passo atrás ainda, né? Isso que você falou é verdade. As pessoas começam a ouvir histórias de alguém que não vacinou e ainda vão aumentar mais esse negócio. Pior, quando é o seu vizinho, quando é sua tia, é uma coisa. Pior é quando é alguém que você admira ou você é fã, um cantor, um ator, um político de estimação que você tenha, que ele fala assim, não deve vacinar, eu não vacinei meu filho, e aí a pessoa mistura as coisas, né? Ela gosta tanto daquele cantor, daquele ator, que ele pega aquela informação e leva para si, e isso para mim multiplica ainda mais. É muito engraçado isso, né? Eu trabalhei em alguns momentos da minha vida com divulgação científica indireta, que eu chamo, que é trabalhando em novela, trabalhando em minissérie, né? E era muito engraçado que quando a gente queria que uma verdade fosse falada num debate, a gente botava a verdade na boca de um ator que era mais popular e deixava a mentira na boca de quase que um figurante. Porque aí a gente sabia quem o povo ia acreditar, né? Se fosse ao contrário, não daria certo. Então a gente tinha essa preocupação, aconteceu algumas vezes comigo, de ter que tratar temas, não vou chamar de polêmicos, porque não eram, mas temas que talvez causassem alguma dúvida. A gente botava duas pessoas conversando, uma concordando e outra discordando. E o ator mais famoso sempre falava o que a gente queria que o povo entendesse. Que legal. Você já ajudou na novela O Cravo e a Rosa, né? Eu vi, você postou uma foto. Já. Algumas novelas a gente já fez, né? Qualquer dia a gente faz um programa falando sobre isso, como é que a gente pode usar os novelas e minisséries para poder falar de ciência na boca do ator, né? Que é muito legal isso. Isso é muito legal. Bom, mas voltando a falar das nossas metas e desejos para ciência... Não, vamos mudar de assunto. A gente vai ter um episódio disso. Olha, porque é um assunto legal. É importante a gente falar aqui, eu vou amarrar umas coisas assim umas nas outras, porque tá bem relacionado, assim, as pautas estão relacionadas. A gente tem as mudanças climáticas aí ocorrendo de maneira acelerada, né? A gente tem a temperatura do planeta, a gente não vai ter as metas que são colocadas, a gente não consegue conter esse aumento da temperatura com o que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo quase nada para conter. Então vai passar 1,5, que era a meta anterior. E com isso, com as mudanças climáticas, a gente tem vários problemas de saúde também se intensificando. A dengue é um caso que em 2024 foi o caos, a dengue. 2025 foi um pouco melhor, digamos assim. Vamos dizer assim, menos pior, não um pouco melhor. Mas 2024 foi um caos e foi um ano bem, bem difícil, assim, muito quente. Foi um ano muito quente, com a temperatura elevada. Há uma, vamos dizer assim, uma redução no tamanho do ciclo do mosquito, então acelera a criação de novos mosquitinhos.
que podem ampliar, então, a transmissão da doença. Com chuvas intensas também a gente, né, fortalece ali a formação de criadouros. É um problema muito sério, né, Cláudia? Com certeza. Isso que você falou, a dengue linkada a essa coisa da elevação da temperatura, essa crise climática que, na minha opinião, primeiro é uma crise de informação, né? Acho que, de novo, a gente tem que dar um passo atrás. Primeiro, fazer com que as pessoas entendam que a gente é responsável pela mudança climática. Não é que isso é uma coisa que acontece de vários e vários anos, milhares de anos. É triste ouvir isso, né? Às vezes eu escuto, eu gosto muito de ouvir alguns podcasts, e tem alguns podcasts que entram nisso, né? Que deviam informar e desinformam. Não, isso é uma coisa natural, tipo assim, sempre foi quente, né? Na minha cidade sempre foi calor, né? Não. Sempre choveu no verão. Então, é um absurdo, assim, sabe? As pessoas tratando de um problema sério. A crise climática mata, né? Ela mata. É importante as pessoas saberem que o calor também mata, gente. Sim. É triste que as pessoas não saibam ainda da exaustão que o calor provoca, né? Problemas cardiovasculares que podem culminar aí com a morte de pessoas. Então, assim, é um problema muito sério. E, além disso, intensifica várias doenças, como a dengue, que a gente falou, e também outras pandemias podem aparecer por conta da crise climática. Sim. A gente tem aí a crise climática sendo intensificada por desmatamento também, né, por expansão aí da expansão agrícola também, é um problema sério. E com isso, a gente sabe, obviamente, que novas doenças podem surgir, mas tem doenças que estão aí também, a gripe aviária, pode ser consequência de crise climática também, porque aí você tem alteração nos biomas, aves migrando para outros lugares, e essa gripe aviária a gente sabe que já está em mamíferos, né? A gente já tem, nos Estados Unidos tiveram muitos casos, e já chegou em humanos também. Ainda não está sendo transmitida entre humanos, pelo que eu sei, mas pode ser que já esteja sendo transmitida entre humanos e a gente não tenha conhecimento ainda. E só vai se intensificar aí quando estivermos numa situação de epidemia. Então, são problemas muito sérios e estão linkados, né? A crise climática está ligada a novas pandemias, a novas epidemias e também a dengue, que aqui no Brasil a gente sofre todo ano. Gente, eu tive dengue, pelo amor de Deus, não tenham dengue. Não tenham dengue, porque, olha, é a pior coisa que eu já tive na vida, assim. Eu também já tive, não é nada agradável, não. E é engraçado, né? Isso que você está falando. Volta aquela ideia que a OMS sempre fala de você ter uma saúde única, né? Você tem que pensar na saúde humana, na saúde do ambiente, na saúde animal. Não dá para tratar essas coisas isoladamente, né? Eu lido diretamente com um problema de saúde, que é o ofidismo, né? Que é muito isso, né? As pessoas querem tentar resolver o problema olhando para um aspecto só, e isso é multidisciplinar, né? A gente precisa entender esse conceito do One Health, né, da saúde única que a OMS fala, e isso você falou da gripe aviária, da dengue, tudo isso, inclusive do próprio aumento de temperatura, né, tá tudo relacionado. Não tem como a gente... E aí você tocou também no assunto que é importante, né? Essa coisa do desmatamento linkado à produção agrícola. Porque aí a gente entra com economia na história, né? E isso leva a um outro viés. De novo eu tô fugindo do assunto, mas não tô. Mas não tem como, Cláudio, não tem como. É incrível isso, né? Porque é tudo ligado, é uma corrente com vários elos. A gente tem que buscar novas formas de produzir alimentos. A gente tem que buscar um novo sistema de produção de energia, de energia. Mas a humanidade está surda para isso, né? Está absurda, cega, fingindo que nada está acontecendo. Infelizmente, é muito triste. Para mim, que tô com um bebê, né? Pensar assim que a crise climática vai se agravando, os problemas do mundo vão se agravando e a gente não consegue ver nenhuma solução porque simplesmente não querem resolver o problema. Muita gente fala, né, a nossa produção, a gente produz de um jeito, extraindo coisas da natureza, como se aquilo não fosse acabar nunca, né? A gente está, por exemplo, com
inteligência artificial usando litros de água, como se a água não fosse acabar, a água do planeta não acabasse, né? Então, e aí a produção agrícola, a produção, a pecuária, né, colabora aí com a crise climática, e aí se finge que não está acontecendo nada. A gente tem, inclusive, danos à própria produção agrícola por conta da crise climática, porque em anos que o tempo fica muito seco, que não chove, a produção, o dinheiro que entra para eles é menor, né? Sim. Porque o dinheiro, só se pensa no dinheiro, na verdade, né? Então, mesmo assim, não estão tentando buscar solução, porque eles ficam nessa história de que esses problemas climáticos são cíclicos. São cíclicos e aí tudo bem, é assim mesmo. E tem outra coisa, né, Lê? Porque eu fico pensando, acho que muitas vezes as pessoas vêm com, talvez tenha uma consequência, mas daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, eu vou resolver meu problema de agora. Né? Então, tipo assim, daqui a 50 anos talvez eu nem esteja vivo. Eu certamente não, mas quem está pensando isso vai... Tá, então por que eu vou me preocupar com daqui a 50 anos? Vou preocupar com a minha condição financeira, a minha economia de agora. Pois é. Ninguém tá preocupado com as crianças, né? Nada, claro que não. E eu tô preocupado com meu filho, mas quem tem poder de decisão, de mudar alguma coisa, não tá preocupado com meu filho. Então, são problemas muito sérios, né? Como eu vi outro dia, e até eu compartilhei isso, a gente vai ver o fim da humanidade antes mesmo do fim do nosso modo de produção, antes mesmo do fim do capitalismo. Então, é isso, a gente vai viver o fim da humanidade, então não precisa mudar o modo de produção, a humanidade vai acabar antes disso mesmo. Aquilo que a gente sempre fala, né? O planeta vai acabar? Não, o planeta não vai acabar com toda certeza. A nossa presença no planeta é que eu tenho certas dúvidas. O que não sei se para o planeta seria bom ou mal. Pois é, né? Às vezes eu fico pensando, eu já falei aqui nesse podcast, vou repetir essa frase que eu acho ótima, que é uma frase do Milo Fernandes, que fala que Deus, quando criou o homem, os outros animais só não riram por consideração. E eu acho essa frase maravilhosa. Porque, tipo assim, eu fico pensando, a raça humana é extinta no planeta. Eu acho que o planeta por si só vai dizer obrigado, meu Deus. Que bom. Obrigado. Agora acho que a gente vai conseguir ter esse planetinha vivendo melhor com as outras espécies, né? Porque agora essa que você colocou aqui, e eu tô sendo muito irônico nesse negócio, não deu certo. Talvez tenta criar de novo, né? Sabe a história do Noé? Pois é, eu acho que tem que criar de novo, exclui o ser humano. E aí a arca vai funcionar, né? Tentando ser o mais debochado possível. Não é fácil, viu? O ser humano atrapalhou tudo, viu? É difícil. E outro problema, né? Continuando nas nossas metas, a gente foi de felicidade à tristeza, assim, em poucos segundos, gente. Nós não estamos falando que todo mundo vai morrer agora, gente. Um dia todo mundo vai morrer. Todo mundo que está escutando a gente, com certeza. dia vai morrer. Olha, outro problema, né, Cláudio, de 2025, aí que a gente deseja que seja melhor em 2026, é a falta de acesso a medicamentos essenciais, mas também o acesso à saúde, né? Isso em vários lugares do mundo, as pessoas sequer têm acesso à saúde. O que a gente tem aqui no Brasil, agradeçam o SUS, porque com todos os defeitos do SUS, a gente tem acesso à saúde muito fácil. E acesso a medicamentos a gente também tem, apesar dos orçamentos, às vezes, que não chegam medicamentos essenciais. Isso é um problema grande que tem que ser melhorado. Mas o nosso acesso à saúde é muito privilegiado aqui no Brasil, porque toda cidade tem como, pelo menos, fazer uma consulta com o enfermeiro, algum acesso tem, apesar do Brasil ser aí um país com muitos interiores profundos, o Brasil profundo mesmo, que é quando tem aí cidades com total falta de acesso a um monte de coisa, mas o SUS chega, né? A gente vê às vezes, por exemplo, chegar em comunidades ribeirinhas, o SUS chegar por meio de barcos, isso a gente tem. Veja só nos Estados Unidos que as pessoas às vezes não vão pro hospital tendo quebrado um osso porque não tem dinheiro para pagar. Isso é surreal, assim, sabe? Surreal. Eu vi, inclusive, um vídeo essa semana
de um rapaz, não sei se ele não era brasileiro, parece que falaram que ele era brasileiro. Ele nos Estados Unidos foi pro hospital com uma crise renal. Eu vi. Você viu esse vídeo? Vi. Chorando e eles mandando ele ficar quieto no hospital. Olha, é uma coisa assim total, assim, a humanização do atendimento não chegou nos Estados Unidos, com certeza, pelo jeito. Não é à toa que para você ir pro exterior você tem que fazer seguro-saúde, né? Que você não quer, porque às vezes se você quebrar uma perna lá, você tem uma dívida pro resto da tua vida. Então, muita gente viaja e não faz cobertura de seguro, né? De novo, eu viajei agora recentemente e vi pessoas que estavam sem cobertura, né? Tem alguns países que você nem entra se você não tiver cobertura de seguro de saúde, né? E teve o contrário também, não sei se você viu uma reportagem que saiu um pouquinho antes do Natal, que eu acho que ele era inglês, não tenho certeza, mas ele era europeu, que veio no Brasil e teve alguma doença e foi atendido pelo SUS. E deu uma declaração dizendo que, gente, eu não acredito, eu nem brasileiro sou, eu não paguei nada. E o cara tava espantadíssimo demais. Esse é o SUS, né? Esse é o SUS. Ele falou, cara, como é que pode uma coisa dessa? Na minha terra, isso seria impraticável pra mim, que sou cidadão. Aí eu vou no país do outro, sou tratado, e parece que quando o cara saiu do hospital, ele pediu a conta. E falaram, não tem conta. Eu falei, como assim não tem conta? Já pensou, né? A gente tem essa possibilidade de tomar várias vacinas de graça. Tem país que não tem isso. É surreal, né? Mas assim, tem país que não tem acesso nem à saúde básica. Né? E se a gente pensar em extremos, né? Por exemplo, em Gaza, o acesso à saúde hoje é muito difícil por conta dessa guerra, né? E aí eu acompanho Médicos Sem Fronteiras, eu vejo eles denunciando aí várias violações de direitos humanos, muitos profissionais da saúde, inclusive, que morreram, né? Então, é uma situação muito triste. A gente precisa permitir uma equidade em saúde, né? O foco da saúde pública é isso. A gente garantir a equidade em saúde para que todas as pessoas tenham acesso à saúde, para que as pessoas não adoeçam, né? A gente pensar em saúde, na verdade, não é pensar em ausência de doença, é a gente pensar num bem-estar que permita a pessoa viver tranquilamente, né? E isso, infelizmente, tem muitos lugares aí, nas periferias do mundo, que não tem acesso a essa saúde. Aqui no Brasil, a gente é muito privilegiado por ter o SUS. Eu acho, assim, isso a gente tem que lutar e não permitir nunca que tirem da gente esse direito de ter acesso à saúde gratuito. Até porque o SUS não simplesmente é lugar de atendimento e de vacinação, né? A gente tem uma série de outras coisas que previnem problemas de saúde por conta do SUS. Né? Tratamento da água, a gente tem aí a Anvisa, né, que cuida aí de tudo que a gente tem contato, desde as vigilâncias sanitárias aí tendo cuidado com os estabelecimentos de alimento, né, com restaurantes, até a Anvisa fiscalizando até mesmo cosméticos, né? Então a gente tem uma série de coisas aí que são feitas, que a gente às vezes tem pouco conhecimento, mas que são pela nossa saúde, né? E muita gente não tem isso, né? E muita gente não tem ideia de como o SUS é importante. Acha que o SUS é só o médico ali no posto de saúde, é a vacina, e como você falou, é muito mais do que isso, né? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de noção da amplitude que são os serviços do SUS, porque é impossível alguém falar mal de um sistema como esse. Pois é difícil, viu? Mas ainda tem gente que quer acabar com o SUS porque acha que não precisa do SUS, infelizmente. E colocando aí, a gente continua desejando que o SUS melhore, gente. Claro. A gente não tá falando que isso é perfeito, tá? Porque isso é importante deixar claro. Mas com todos os defeitos, a gente tem aí um sistema de saúde muito melhor que de vários países. É só vocês acompanharem aí como que funcionam os sistemas de saúde em outros países. Outros problemas, né, também de 2025, Cláudio, é a questão também da obesidade, diabetes, que só cresce. A gente tem um problema muito sério com
com a nossa alimentação desregrada, a nossa vida aí super estressante, a gente tem aí uma alimentação desregrada e sedentarismo que favorece obesidade, favorece diabetes. E esse é um problema a ser tratado e a gente deseja sim que seja tratado, mas, gente, a solução não é só ficar tomando Monjaro, tá? Pelo amor de Deus. É triste que as pessoas não querem melhorar a alimentação, Cláudia. As pessoas querem uma solução rápida para emagrecer. E aí tá o surto, nós estamos vivendo o surto do Monjaro. É verdade. E eu tô, vou te falar, no estado que faz divisa com o Paraguai, aí o surto do Monjaro aqui, minha filha. Todo mundo aqui acho que toma Monjaro. Mas é engraçado, isso é assunto do ser humano, né? Ele quer emagrecer num estalar de dedos. Então, a academia não existe, alimentação saudável não existe, até porque isso dá trabalho, né? Como tudo na vida, nada você consegue do dia para a noite, você tem que ter trabalho para conseguir. Então o Monjaro é meio solução alternativa, né? Posso comer o que eu quiser, posso ter a vida mais sedentária possível, e aí o Monjaro é a solução dos deuses, como se fosse. Pois é. E a obesidade e diabetes são problemas muito sérios, assim. A gente está falando, a gente não está aqui falando de questão estética, a gente está falando dos problemas de saúde associados e que são problemas que devem ser tratados. Esses medicamentos, como o Monjaro, como o Ozempic, esses medicamentos eles foram criados com propósito para tratar essas doenças e, infelizmente, as pessoas estão banalizando o uso desses medicamentos e tem gente que quer emagrecer 2, 3 quilos. Sim. E tem usado medicamento para isso, assim, é surreal o que está acontecendo. Gente que demoniza vacina de Covid, mas toma Monjaro no Paraguai. Qual é a lógica disso, né? Pois é. E aqui tem muita gente que demoniza a vacina de Covid, viu? Porque eu tô no estado aí, num estado que tem muito bolsonarista, antivacina, e que toma Monjaro, mas não toma vacina de Covid. É incrível como é que você vê que não tem critério nenhum, né? Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada, né? Porque não dá para ser seletivo com a fake news. A fake news que me interessa, eu vou seguir. Mas a que não me interessa, eu não vou seguir. Não dá para ser assim, não faz sentido nenhum isso. Então, pelo menos, se você quer ser anti-vacina, pelo menos você seja coerente. Seja coerente. No mínimo, coerência você tem que ter. A gente deseja que as pessoas acreditem menos em fake news, né? E entendo também o problema de você banalizar o uso do medicamento e usar sem prescrição o medicamento, porque a maioria das pessoas estão usando sem prescrição, por isso que compram também em outros países, né? Compram versões que às vezes nem são autorizadas, né? Então, assim, é um problema muito sério, mas, assim, a questão da obesidade e de diabetes são questões que matam as pessoas, né? Porque a gente tem vários problemas de saúde associados que podem comprometer a saúde dessas pessoas, né? E por isso a gente deseja que a ciência também possa desenvolver cada vez mais formas de tratar esse problema. Mas eu também desejo, Cláudia, isso é um desejo pessoal, que as pessoas tenham conhecimento suficiente, que tenham acesso a esse conhecimento suficiente para saber comer bem, para saber viver bem, fazer exercício físico. Eu sei que isso é muito difícil. O nosso sistema de produção, o capitalismo, ele também, vamos dizer assim, subjuga as pessoas a uma jornada de trabalho muito intensa, e isso acaba comprometendo a dedicação das pessoas para montar refeições saudáveis, né, para cozinhar em casa, para poder se exercitar. E eu falo por mim mesmo, que também não consigo fazer isso, ainda mais com bebê. Sim. Mas, assim, a gente tem que entender que também é preciso frear um pouco essa nossa vida intensa de trabalho, né? Pensar um pouco na saúde. E isso passa por um estilo de vida, por hábitos de vida. Eu acho que a ciência já tem isso muito bem determinado, só falta esse conhecimento chegar até as pessoas. Escala de trabalho também, olha como é que as coisas estão todas interligadas, né?
Então não dá, cara. A gente fica querendo falar sobre ciência e não tem como a gente só se limitar à ciência. Acaba indo para a sociedade, acaba indo para a economia, acaba indo para o comportamento, né? Tá tudo interligado, gente. Não tem como a gente ficar só pautando em ciência, né? Inclusive, né, agora me ocorreu também, saindo um pouquinho da história, da gente fala da ciência, mas ano passado também, 2025, a gente teve muita produção industrial de artigo falso, né? Nossa, gente, tem tanta Lembrei coisa. disso agora, que foi outro tema que se falou bastante ano passado. Vamos ver se a gente melhora também para 26. Tomara, né? E tomara que também na academia passem a valorizar a qualidade também dos artigos, né? Porque essa valorização de número de artigos é tão E agora com a IA, pois é, parece mais fácil fazer artigo, né? Aí tá bem fácil para quem é pilantra e bem difícil pra gente que trabalha de verdade. E pior, para quem tá lendo não sabe a diferença. Pois é. E, assim, outra questão também que a gente tá colocando aí, né, nas nossas metas, né, são as questões relacionadas a Alzheimer, né, tratamento de Alzheimer, diagnóstico. Eu sei que tem evoluído, né, mas é um problema ainda muito sério, né, Cláudio? Sim, verdade. Tá complicado mesmo. Tem que ter uma necessidade de um monitoramento, de ter um debate mais sério sobre isso, principalmente em relação àquela dicotomia de sistema público e sistema privado, né? Isso é outra coisa que se falou muito em 2025. Pois é. Assim, existem doenças aí que a gente vai evoluindo o acesso a tratamento por conta da ciência, mas aí tem muitas doenças que ainda tem pouco conhecimento, mais precisa de mais verbas para estudar, né? O orçamento da ciência é muito limitado. E nos países, às vezes, que produzem mais, a gente tem um orçamento melhor. Mas também, por exemplo, nós temos uma crise de ciência no mundo, especialmente por conta dos Estados Unidos, né, que financiava algumas pesquisas, deixou de financiar por conta do governo Trump. E aí tem outras pesquisas de lá, departamentos inteiros que às vezes não estão podendo produzir por conta de falta de orçamento também, porque simplesmente existe um presidente que resolveu que determinadas pesquisas não são importantes. E aí a gente vai criando um problema global aí de falta de conhecimento, de avanço em pesquisas importantes, especialmente para doenças aí como Alzheimer, né, que são doenças que ainda a gente precisa entender muito para chegar à prevenção, ao diagnóstico mais preciso. Então, a gente precisa permitir aí que os orçamentos da ciência cheguem, né? Aqui no Brasil há um problema sério para 2026. A gente já comentou, acho que no episódio anterior, a gente até falou, se eu não me engano, né, Cláudio? Eu não sei, mas eu acho que sim, porque tem se falado disso desde o ano passado, o corte da ciência, das universidades, e só fortalecendo a ciência que nós vamos ter conhecimento e permitir acesso a melhor diagnóstico, melhor tratamento para tantas doenças que existem aí no mundo e que estão em alta, vamos dizer assim. Doença em alta parece até que doença é moda, né, gente? Mas não é, né? As epidemias estão aí, a gente tem doenças que logicamente não são infecciosas, mas há epidemias de doenças também, Sim. né? Como a própria obesidade, que a gente logicamente não está aqui discriminando quem é obeso, mas a obesidade é considerada um problema de saúde, né? E que precisa ser tratado. Especialmente nas pessoas que já têm consequências por conta da obesidade, é um problema muito grave, né, que precisa ser tratado. A gente tem doenças como Alzheimer que estão aumentando com o decorrer do tempo. Precisa se entender melhor essa relação humana com essa doença. Ou será que é o nosso modo de vida que está intensificando isso, né? Tem tanta coisa que precisa ser estudada, ainda a ciência é inacabada, a gente precisa sempre tá estudando e renovando o conhecimento, mas é só com verba na ciência. E eu acho que, assim, meu principal desejo para 2026 é que a ciência seja valorizada, que os pesquisadores sejam valorizados como pesquisadores que são, especialmente aqui no Brasil,
porque aqui no Brasil a gente coloca o pesquisador aí em subempregos, geralmente, né, ganhando muito pouco. E que o orçamento da ciência chegue à ciência, né, como precisa chegar todo ano, não que a gente fique sofrendo com cortes, né, especialmente aqui no Brasil que a gente tem esses problemas. Eu acho que esses são os principais desejos, porque eu acho que todas as outras coisas vão andando, São Cláudio. consequências disso, né? Depois que a gente tem isso, né? Você vê, a gente começou o episódio falando nessa parte de financiamento, da falta de financiamento, e estamos encerrando também falando nisso. Você vê como o assunto é cíclico. Eu concordo com você, para mim em 2026 tem tantos problemas, a gente pudesse focar em dois principais, que para mim é o financiamento e o excesso de fake news, a gente teria dado um passo muito grande. Vamos ver, daqui a um ano a gente vai estar de novo falando o que aconteceu em 2026, o que a gente pretende para 2027, e aí seria muito legal a gente comparar com esse episódio de hoje, que a gente está falando aqui. Será que a gente acertou? Será que melhorou? Será que piorou? Será que a gente conseguiu, a ciência conseguiu dar um passo além? A gente tem um ano para responder isso. Tomara, viu? Porque olha, não tá fácil para quem trabalha com ciência viver esses cortes, né? Interromper pesquisas. A gente precisa desse fortalecimento. E combater a desinformação passa por isso também. A gente precisa valorizar a ciência para que a ciência mostre seus resultados para a sociedade e a sociedade, assim, entenda que ciência é importante, né? Eu acho que isso é tudo, uma coisa está amarrada na outra. E combate à desinformação passa pelas pessoas se interessarem por ciência. As pessoas só vão ter interesse por aquilo que é legal, por aquilo que é bonito, né? Se a ciência está produzindo tanta coisa legal para minha sociedade, eu estou vendo isso acontecer, lógico que eu vou ter interesse. Mas se a ciência está ali na academia e eu não estou vendo esse conhecimento chegar, para que eu vou me interessar, né? Então, a desinformação consegue encontrar as pessoas vulneráveis aí, eu acho, sabe? Então, a gente tem muita coisa, muito trabalho para fazer. Exatamente, a população pode ajudar consumindo ciência, divulgando ciência, inclusive apoiando esse podcast que vocês estão ouvindo, que é uma forma de você colaborar com a ciência e fazer com que esse podcast tenha dezenas e dezenas de episódios ao longo desse ano que está começando, né, Letícia? Pois é, gente, vocês podem apoiar o podcast e entrar até num grupo de apoiadores. A gente tem um grupo que a gente conversa, assim, a gente conversa não muito, porque a gente também trabalha, né? Todo mundo trabalha. Mas a gente tem um grupo de apoiadores que a gente discute tudo, que é tipo de coisa, né? E aí você pode entrar nesse grupo quando você apoia o podcast. E o apoio que você vai fazer ali é a partir de R$2, é um apoio baixinho, né? Então é só você entrar lá no apoia.se/Escuta a Ciência Podcast. E aí você vai achar lá uma forma de apoiar a gente a partir de R$2. É um valor baixinho que você pode contribuir ali com a gente para os gastos que tem o podcast, porque podcast também tem gasto, a gente tem uma plataforma aqui para gravar, tem edição, e tudo isso aí vai aí com o nosso apoio, a gente conta com esse apoio. Agradecemos muito aos apoiadores que estão lá no grupo, os que não entraram, porque teve algumas pessoas que apoiam o podcast, mas não entraram no grupo, não sei se não receberam o e-mail, caiu no spam, o que foi, ou não quiseram entrar, mas também não precisa entrar no grupo, só apoiar já ajuda muito. Claro. E a gente sempre vai ser muito grato a vocês, viu? Não, com certeza, eu tenho certeza que esse ano vai ser o ano que a gente vai ter mais apoiadores, a ciência vai ter mais apoiadores, afinal a gente tem que escutar a ciência, né, gente? Isso aí, gente, escuta a ciência. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né, Cláudio? Isso, Lê, quer dizer, primeiro episódio de 2026, muitos ainda virão e a gente conta com a audiência de vocês. E se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo seu, compartilha com o vizinho, aquela sua tia do WhatsApp lá que fala fake news, manda para ela que vai ser muito bom para ela e para todo mundo, né? Pois é, compartilha, ajuda a gente a multiplicar as vozes da ciência, a chegar a tantas pessoas, para que a gente possa combater a desinformação, mas que também para que a gente possa gerar um gosto nas pessoas pela ciência, para que as pessoas passem a gostar de ciência. Eu acho que esse é o principal objetivo do nosso podcast.
Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. A gente começou com um feliz ano novo e parece que ficou com um triste ano novo. Não, tá? Mas a gente quer que o ano seja feliz mesmo, que a gente tenha um bom 2026. E tchau, tchau, e até o próximo episódio. A gente se vê rapidinho em próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado aí pela presença. Escuta a ciência.